E aí, ficou curioso para saber qual que é o nosso investimento secreto? Se você é um viajante frequente, já deve ter percebido. Eu deixei um easter egg aí na thumb. Se você não costuma viajar, não tem problema, a gente revela aqui. O nosso investimento são alguns ativos na Argentina. Na thumb tem uma foto do La Boca, que é uma esquina de Buenos Aires, que tem umas casas coloridas, assim, é bem bacana, ela é bem bonito. E então é isso, a gente está investindo em alguns ativos da Argentina, nomeadamente aí um ETF que replica algumas ações, é um índice da Bolsa da Argentina, né? Uma cesta de ações. E outra é o Mercado Livre específico, tem ações do Mercado Livre também. E aí vamos trocar uma ideia sobre essa tese de investimento, se isso faz sentido para você. Mas antes de começar, eu queria fazer um disclaimer aqui. Isso não é uma recomendação de investimento, tá? A ideia aqui é trazer algumas informações de cunho educacional, e aí você vai entender, vai refletir sobre o assunto, vai estudar mais, com certeza, e a partir disso você usa essas informações para decidir se esse investimento faz sentido para você ou não, ok? Não tome isso como uma... Não copie essa carteira nossa simplesmente porque o que faz sentido para mim pode não fazer para você, ok? Antes de começar, eu queria falar sobre por que Argentina, né? Então, para isso a gente precisa contar um pouquinho voltar um pouquinho no tempo, né? Contar um pouquinho de história. No começo do século XX, aqui na Europa, existia um provérbio que eles falavam, quando queriam falar que uma pessoa era muito rica, que era extremamente rica, eles falavam, fulano é rico como um argentino. Porque naquela época, a Argentina tinha o maior PIB per capita do mundo. A Argentina era extremamente rica, mais rica que os Estados Unidos, mais rica do que a Europa. Isso durou até meados de 1920, 1930. Foi quando veio na Argentina a era do peronismo e mais para frente do kirchnerismo. São dois governos de esquerda e, como todo governo de esquerda, adota as políticas que a gente conhece de longa data, né? É populismo, é o aumento do Estado, e por causa do aumento do Estado vem o aumento de impostos para sustentar essa máquina toda. A impressão de dinheiro, e a impressão de dinheiro gera inflação. A Argentina, em alguns momentos, teve hiperinflação, em alguns períodos da história aí do século passado, né? E estava prestes a voltar a um cenário de hiperinflação novamente, né? E de repente chega uma pessoa de fora aí, um outsider, Javier Milei, que ganhou as últimas eleições. O Milei era um deputado federal de um partido nanico, não tinha muita expressão na política, mas ele ganhou pela vontade do povo de mudança. Eles não estavam contentes com a situação que estava rolando na Argentina em 2022, desculpa, 2023. E acabou ganhando a eleição, né? Bom, o Milei, só contando um pouquinho da história dele também, ele era um professor universitário, um professor de economia na Universidade de Buenos Aires, e ele era um economista tradicional, keynesiano, ortodoxo, enfim, nada fora do extraordinário, né? E uma certa vez, alguém confrontou com ele as ideias da Escola Austríaca de Economia, o libertarianismo. Eu procurei algumas fontes, falam que foi um aluno dele, outras fontes falam que foi um colega de trabalho dele, enfim, não sei quem foi, mas o fato foi esse. A pessoa confrontou o Milei com essas ideias e ele ficou simplesmente sem argumento. Ele não conseguiu rebater os argumentos da pessoa. E aí aquilo fez acender uma luz na cabeça dele e falou, opa, vamos estudar isso aí. E ele começou a estudar a Escola Austríaca de Economia, o libertarianismo, e viu que aquilo tudo fazia muito sentido. E virou fã da escola austríaca. E, enfim, e hoje é o que é. Ele é o principal porta-voz do libertarianismo, né? E ele ganhou, pegou uma Argentina que estava quebrada. No começo, nos primeiros dias ele até falava, não há plata, não há plata, quer dizer, não tem dinheiro, não tem dinheiro. A Argentina estava com reservas em dólar negativa, ou seja, estava no cheque especial com as reservas em dólar.
enfim, não tinha dinheiro para nada, estava quebrado, inflação de 25% ao mês. E aí ele, por conta dessa conhecimento dele de economia e por ser professor, ele conseguiu implementar muitas mudanças na Argentina assim, logo no começo. Ele assumiu e já tinha um plano de governo pronto de 500 páginas com tudo que ele queria fazer, enfim, implementou coisa muito rápida. Por conta de ser um professor também, ele conseguiu educar a população. E isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque enquanto os outros políticos eles tentam jogar a culpa nos outros, que não, a culpa é da inflação, a culpa é da pobreza, é do empresário capitalista malvadão, é dos Estados Unidos, é do FMI, é de não sei quem, um extraterrestre. Não, o Milei falava assim, a culpa da inflação e da miséria da população somos nós, a casta política, ele falava, a casta, né? E então isso me chamou a atenção. O cara, na humildade, falou, reconheceu o erro, reconheceu que a culpa é deles próprios, é da política, e você reconhecer o erro é o primeiro passo para mudar. Como que você vai mudar aquilo que você não conhece, né? Então, já foi um passo gigante e isso ganhou a minha confiança. Falei, poxa, esse cara é diferenciado, né? E então é isso, ele foi arrumando a casa, a inflação baixou, a pobreza baixou. Eu trouxe alguns vídeos até, alguns gráficos aqui para mostrar. Aqui a inflação anual da Argentina, né, que chegou a bater aqui quase 300%, chegou a 292. Tá falando aqui abril de 2024, mas é os 12 meses anteriores, né? Então é reflexo de quase todo o período do governo anterior, né, do Alberto Fernandes. E aí foi reduzindo e hoje a inflação aqui está em 55%, né? Se a gente vê a inflação mensal, ó, chegou a bater 25% ao mês e foi baixando, baixando, baixando. E aqui deu uma aumentadinha, mas isso aí a gente vai ter que explicar no outro vídeo, que é muita coisa, mas enfim, também já está sob controle e deve baixar também, né? E aí, que fala sobre um analista financeiro que fala que a Argentina deve se tornar uma Singapura logo, logo, né? Tem chance de tornar uma Singapura, na verdade, que é o Márcio Appel, da Adam Capital. Ele fez essa declaração há um tempo atrás, né? Que a Argentina, se implementar todas essas reformas que estão sendo implementadas, ela vai voar muito em breve, né? Que mais a gente tem aqui? A Argentina registra queda forte na pobreza, de 52% para 38%. Isso aqui a gente vai falar mais para frente também, mas só para dar um resumo, o Milei assumiu a Argentina, ela está com uma taxa de pobreza muito alta, e aí, por conta do cancelamento dos incentivos públicos que ele fez, enfim, uma série de medidas que ele tomou, medidas amargas que realmente, no primeiro momento, impactou a população, mas é como se fosse um remédio amargo, né? Era preciso tomar, e enfim, aí a doença foi sendo curada e hoje a pobreza já diminuiu bastante, 38%. É um valor alto ainda, com certeza, mas já é menor do que o governo do Alberto Fernandes. Tá? Então, a gente vai falar sobre isso aí daqui a pouco também. Enfim, ele foi arrumando a casa e hoje em dia eu vejo muito potencial, porque isso aí tem uma tendência de continuar melhorando cada vez mais, né? O Milei, como eu falei, ele era de um partido nanico, ganhou meio que no susto e cada vez mais ele tá ganhando popularidade dentro da casta política, como ele chama, ele tá ganhando cada vez mais apoio. Então isso é um reflexo de que as medidas que ele está tomando estão surtindo efeito, né? E então voltando aos investimentos, então por que a Argentina, né? Contando todo esse cenário macroeconômico da Argentina, por que é legal investir lá? Primeiro, porque a Argentina está fora do radar de muita gente. Por isso que eu falei que é um investimento secreto. E por que ela está fora do radar de muita gente? Porque os grandes investidores, eles simplesmente não podem investir na Argentina. Os grandes fundos de pensão, quem tem dinheiro, os grandes fundos de investimento, eles têm no estatuto deles que eles não podem
investir em ativos de alto risco, empresas de alto risco e em países de risco elevado também. E a Argentina é um desses países. A classificação de risco da Argentina pelas agências de classificação ainda está num nível muito baixo, já vem subindo, é verdade, mas ainda está no grau especulativo. Ou seja, esse volume de dinheiro gigante que esses fundos de pensão têm, que esses fundos de investimento têm, não pode ir para a Argentina. A hora que a Argentina terminar de arrumar casa, que ganhar um grau de investimento, que eu acredito que vem aí nos próximos anos, aí sim vai vir uma enxurrada de dinheiro de investimento do estrangeiro para o país e a bolsa vai decolar, o país vai decolar de vez. Então, está fora do radar dos grandes investidores, né? E dos pequenos investidores, também está fora do radar deles porque eles são manipulados pela mídia, né? Por exemplo, eu peguei aqui essa reportagem aqui da Revista Oeste, né, falando que a pobreza caiu, e procurei isso em outros lugares. E olha aqui na Reuters, por exemplo, está em inglês aqui, mas ele fala que a pobreza na Argentina caiu, mas muitos ainda sentem os efeitos da pobreza, né? E a mídia tradicional coloca a coisa dessa maneira, né? Tanto no Brasil quanto lá fora. É engraçado que o discurso é muito parecido, Então parece assim que o Milei pegou um país parece que ele pegou a Suíça e transformou numa Bangladesh, né? Então, e na verdade não foi isso. Realmente a pobreza aumentou um pouco, mas depois caiu muito. Então é isso, as pessoas veem as notícias pela mídia tradicional, leem só o título da reportagem, não vão a fundo procurar entender, e aí acham que a Argentina está ruim. O que na verdade é exatamente o oposto, né? Então é isso, esse é o motivo que a Argentina está fora do radar, e por estar fora do radar, eu acho que ela está muito descontada, eu acho que tem um potencial de valorizar muito grande. E aí esses dias até uma pessoa me falou assim, mas eu prefiro investir nos Estados Unidos, porque é um mercado muito maior e tal. E é verdade, mas aí tem a questão do risco-retorno, né? Os Estados Unidos é um mercado muito mais maduro, muito maior, e então você tem muito mais segurança. Por outro lado, também você não vai ter um aumento, um upside aí de 100% na bolsa americana. Já está muito maduro esse mercado, né? Ao passo que na bolsa argentina eu vejo facilmente um aumento aí de 100% até mais na bolsa, né? Certo, pessoal? É isso daí. Tem muita coisa para falar sobre a Argentina. Eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 15 de abril, uma terça-feira. Na última sexta-feira, até o Milei anunciou a remoção do cepo cambiário, né, que é o controle do câmbio. Então, isso também é um assunto para outro vídeo. Mas, enfim, as notícias só são boas, só melhoram a cada dia. E eu acho que a Argentina é uma boa opção. Como eu falei no começo, estude melhor esse case, tá? Não vai comprando simplesmente porque eu falei. Procura outras fontes de informação. E vamos seguindo falando sobre a Argentina e outros temas aí sobre economia, investimentos e tudo ao redor aí. Ok? Obrigado pela audiência e até a próxima.